Neste momento, em nome do Senhor Jesus, vamos estudar o Espírito de Profecia e hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que o título dela fala sobre o pecador penitente. Tem uma lição muito importante, então nós vamos meditar nessa lição. Irmão Jaime, poderia ler o título dessa lição para nós? Então, por favor, irmão Jaime. O pecador penitente, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Primeira pergunta dessa lição, vamos meditar. Que certeza nos é dada diante de todas as forças satânicas, contudo, o que é necessário? Vamos meditar na mensagem que temos nessa lição. A nota da primeira pergunta nos diz assim: em todo o poderio satânico, não há força para vencer uma única pessoa que se rende a Cristo, confiante a Cristo. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, que certeza nos é dada diante de todas as forças satânicas? Que uma pessoa que se coloca do lado de Cristo, ele recebe todo o poder necessário para vencer as forças do mal. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. O Senhor diz: somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. Jeremias 3,13. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ezequiel 36:25. Contudo, o que é necessário? Todavia, precisamos ter conhecimento de nós mesmos, conhecimento que resultará em contrição, antes de podermos achar perdão e paz. O fariseu não sentia a convicção de pecado, e por isso, irmão Jaime, o fariseu não sentindo convicção de pecado, que esperança tinha para ele, irmão Jaime? nenhuma esperança. Ele não sentia convicção do pecado, nem se sentia como um pecador. Continuando, diz: o Espírito Santo não podia nele atuar, viu? Por não sentir convicção de pecado, o Espírito Santo Não podia atuar nele. Isto, irmão Jaime. Sua vida apoiava-se numa couraça de justiça própria, a qual as setas de Deus, farpadas e desferidas pelos anjos, não podiam penetrar. Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Olha a parte mais importante. O fariseu não reconhecia ser pecador. Como é que podia receber a salvação, irmão Jaime? não tinha condições. Não, ele só pode salvar aquele que se reconhece como pecador. Veio a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos,
Lucas 4, 18 e 19. Mas não necessitam de médico os que estão sãos. Precisamos conhecer nossa verdadeira condição. Do contrário, não sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo. Se nós não conhecermos ou reconhecermos a nossa verdadeira condição, não sentiremos a nossa necessidade, a nossa carência de Cristo. Precisamos compreender nosso perigo, senão não correremos ao refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas, senão não desejaremos cura. Vamos lá para a segunda pergunta. De que maneira Jesus intercede por nós no santuário celestial? Cristo ofereceu seu corpo quebrantado para readquirir a herança de Deus, para dar ao homem outra prova. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por sua vida imaculada, obediência e morte na cruz do Calvário, intercedeu Cristo pela raça perdida. E agora o Cristo de nossa salvação não intercede por nós como mero Peticionário, mas como um conquistador que reclama a vitória. olha que coisa maravilhosa, irmão Jaime. Por sua vida imaculada, obediência e morte na cruz do Calvário, intercedeu Cristo pela raça perdida. O que ele fez na cruz, ele estava intercedendo pela raça perdida, por sua vida imaculada, por sua pureza, por sua santidade. E agora nós vamos meditar em Jó, capítulo 9, versículo 15. Apesar de o crente fiel prestar a Deus ações de graça, aparentemente sem mancha, como o nosso mediador ainda tem que interceder para que sejam aceitas por Deus. Jó 9,15, vamos ver o que temos aqui. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Irmão Jaime, eu vejo aqui um homem muito humilde, tá? E ainda que ele fosse justo, ele pediria a Jesus o quê? Misericórdia. Ele não ia se exaltar. Não se achava justo Sim. a ponto de merecer. Né? No capítulo 14, versículos 4, diz assim: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Quem do imundo tirará o puro? Não tem como. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 13, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Irmão Jaime, poderia ler essa parte inicial dessa nota da pergunta 3? Ao vós aproximais da cruz do Calvário, vereis um amor sem paralelo. Ao pela fé apresentar-vos o significado do sacrifício, ver-vos-eis pecador, condenado por uma lei quebrantada. Isto é arrependimento. Então, o que é que demonstra o verdadeiro arrependimento? O pecador ver-se condenado por uma lei quebrantada. E agora ele reconhece isso, tá? E isso significa verdadeiro arrependimento. Muito bem. Enquanto não sentir assim, o arrependimento não é verdadeiro, né, irmão Jaime? Certo. Não mais tem que ser feita a diária
e anual expiação simbólica, mas o sacrifício expiatório, por meio de um mediador, é necessário, por causa do constante cometimento de pecado. Jesus está oficiando na presença de Deus, oferecendo seu sangue derramado, como de um cordeiro morto. Jesus apresenta a oblação oferecida por toda ofensa e toda fraqueza do pecador. Então hoje Jesus ele está trabalhando como nosso intercessor no santuário celestial. Jesus está oficiando na presença de Deus e oferecendo seu sangue derramado como de um cordeiro morto, para resgatar nós que somos pecadores. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem. Mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito opera em nosso coração, extraindo dele orações de penitência, louvor e ações de graça. A gratidão que dimana de nossos lábios é resultado de tocar o Espírito às cordas da alma em santas melodias, despertando a música do coração. Quando nós estamos agradecidos pelo sacrifício de Jesus, agradecidos, louvando a Deus, agradecendo por tudo, este é o trabalho do Espírito Santo que tocou o nosso coração. E nós agora respondemos como? Com gratidão, né, irmão Jaime? Estamos felizes. Estamos satisfeitos, felizes. Isso, irmão Jaime. Muito bem. Os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado sobem dos crentes fiéis, qual incenso ao santuário celestial. Mas passando através dos canais, dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais pode ser de valor perante Deus. Não ascendem em imaculada pureza, e a menos que o intercessor que estava à direita de Deus apresente e purifique por sua justiça, não será aceitável a Deus. Irmão Jaime, veja que coisa impressionante. Nossas petições, tudo que nós fazemos aqui, porque passou por canais corruptos, não sobe com perfeição diante de Deus. Então nós vamos pedimos em nome de Jesus, enviamos para Ele, e Ele agora o que faz, irmão Jaime? Apresenta ao Pai. Misturado com o incenso da sua justiça. Isso, irmão Jaime. Todo o incenso dos tabernáculos terrestres tem de umedecer-se com as purificadoras gotas do sangue de Cristo. Ele segura perante o Pai o incensário de seus próprios méritos, nos quais não há mancha de corrupção terrestre. Nesse incensário reúne as orações, o louvor e as confissões de seu povo, e juntando-lhes sua própria justiça imaculada. Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso ascende perante Deus, completa e inteiramente aceitável. Voltam então graciosas respostas. Isso é a coisa mais linda, irmãos. Imaginemos, nós fazemos nossas petições, enviamos nossos louvores, tá? Mas como nós vivemos num mundo corrompido, nós também somos um canal assim, manchado já pela deformidade do pecado. Então, tudo isso vai a Jesus, nossos pedidos, nossos louvores. Jesus purifica, mistura com o incenso da sua justiça e apresenta ao Pai. E o que é que agora volta para nós? Graciosas respostas, bênçãos, respostas, coisas maravilhosas enviadas depois disso. Porque aí
a intercessão de Cristo sobe como um perfume perante Deus. Que maravilha, irmão Jaime. Isso dá uma alegria da gente meditar nisso, irmão. Pergunta número 4. Que conselho é dado à igreja que viveria nos últimos dias? Apocalipse 3, 15 a 22. Vejamos o que nós temos aqui. Apocalipse 3, 15 a 22. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê zeloso e arrepende-te. Até o versículo 22. Sê zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmão Jaime, que privilégio do vencedor, né, irmão Jaime? O que vai acontecer com aquele que vencer as lutas desta vida, através do sangue de Cristo, irmão Jaime? Vai alcançar a coroa da vida. Né? E vai ter o privilégio de sentar aonde, irmão Jaime? No trono juntamente com Cristo. Irmão Jaime, quem é que senta no trono? Só o rei, né, irmão Jaime? Seu irmão já imaginou que privilégio, irmão Jaime? Privilégio para nós, né? Nós saímos de um mundo tão corrompido, manchado de pecado, nós também como pecadores, e através do sangue de Cristo vencermos e ter o privilégio de ser chamado de rei. É uma bênção muito grande. Irmão Jaime, poderia, por favor, ler essa primeira parte da nota, número 4? O Senhor diz, em Apocalipse 3, 17, 18, o ouro provado no fogo é a fé que opera por amor. Somente isso nos pode pôr em harmonia com Deus. Podemos ser ativos, podemos executar muito trabalho, mas sem o amor como que há no coração de Cristo, jamais podemos ser contados na família celestial. Olha, irmão Jaime, que condição condição maravilhosa. Olha, o Senhor diz, o ouro provado no fogo é a fé que opera por amor. Adianta alguém, irmão Jaime, dizer que tem fé e não tem amor? Não adianta nada. Tem algum valor isso? Não tem valor, é uma fé vã. É como diz sem Tiago. poder. Ou a pessoa tem fome, aí você diz, vai e farta-se. Como fartar-se sem o alimento? Sem ter a comida. Tem algum resultado nisso, irmão Jaime? Nenhum, é verdade. Continuando na mensagem, ainda diz assim, toda árvore é conhecida por seus frutos. Nossas palavras e ações são os frutos que apresentamos. Há muitos que ouvem os ensinos de Cristo, mas não os praticam. Fazem profissão de fé, mas seus frutos são de molde a desgostar aos que não são membros. Esse é o pior coisa, irmão. Os frutos de um cristão não convertido causa desgosto naquelas pessoas que não são membros da igreja, que convivem conosco, e o nosso mau testemunho tem feito o que com elas, irmão Jaime? Desviaram essas almas. Tem desviado elas de Cristo. É terrível isso aí. São jactanciosos e oram e falam orgulhosamente, exaltando-se a si mesmo, contando suas boas ações e como os fariseus, agradecendo, por assim dizer, a Deus, porque não são como os outros homens. No entanto, esses mesmos são fraudulentos,
aproveitam-se de outros nos negócios, não dão bons frutos, suas palavras e atos são injustos e ainda parecem cegos à própria condição, destituída e miserável, parece cego. O testemunho lá diz: e tu não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A pessoa está numa condição ruim, irmão Jaime, e acha que está bem. Essa é a pior das coisas. É como uma doença, né? Pergunta número 5 agora, irmão Jaime. Por que muitos têm em alta consideração sua própria justiça? E por que a oração do publicano foi ouvida? Nenhum homem pode de si mesmos entender seus erros. Enganoso é o coração do homem. É o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Os lábios podem exprimir uma pobreza de espírito que o coração não reconhece. Ao passo que fala de Deus, ou fala a Deus de pobreza de espírito. Pode o coração ensoberbecer-se com a presunção de sua humildade superior e exaltada justiça, só de um modo o verdadeiro conhecimento do próprio eu poderá ser alcançado. Qual é a maneira? Precisamos olhar a Cristo. O desconhecimento dele é que dá aos homens uma tão alta ideia de sua própria justiça. Quando o homem não conhece a Jesus, ele agora aparece o que na vida dele? A justiça própria. Isso, é verdade, irmão Jaime. Aparece a justiça própria, porque ele não tem conhecimento de Jesus. Ele se esquece que Jesus falava assim: olha, as obras que eu faço não são minhas, mas é o Pai que faz todas essas obras através de mim. É Ele que opera isso em mim. Então o eu de Jesus nunca aparecia, né, irmão Jaime? O desconhecimento dele é que dá aos homens tão alta ideia de sua própria justiça. Ao contemplarmos sua pureza e excelência, veremos nossa fraqueza, pobreza e defeitos, como realmente são. Ver-nos-emos perdidos e sem esperança, vestido com o manto da justiça própria, como qualquer pecador. Veremos que, se afinal formos salvos, não será por nossa própria bondade, mas pela graça infinita de Deus. Maravilha. Isso é uma maravilha. Irmão, mesmo os cristãos que estiveram mais próximos de Jesus, como é que eles se achavam, irmão Jaime? Ainda se achava pecadora. Porque eles não confiavam na sua justiça, né, irmão Jaime? Só na justiça de Cristo. Isso, muito bem, irmão Jaime. Poderia, irmão Jaime, ler essa parte final da nota, irmão Jaime? A oração do publicano foi ouvida porque denotava submissão, empenhou-se para apoderar-se da onipotência. O próprio eu nada parecia ao publicano, sendo senão vergonha. Assim, precisa ser considerado por todos que buscam a Deus pela fé que renuncia a toda confiança própria. Precisa o necessitado suplicante apropriar-se do poder divino infinito. Vejamos uma coisa: como orou aquele pobre pecador, irmão Jaime? Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Senhor, eu não tenho coragem nem de levantar meus olhos para o céu, mas tende piedade de mim, Senhor. Ele pediu misericórdia, porque ele sentia que por ele mesmo não podia alcançar. E, irmão, sabe qual era a condição boa dele? É que ele sentia a necessidade de ser perdoado. Ele se sentia culpado, se sentia enfermo pelo pecado
e precisava do grande médico que era Jesus. Por isso ele recebeu o perdão. Filipenses capítulos 2, versículos 13, na pergunta número 6, quem executará a obra de esvaziamento do eu? Isto só é necessário no início da carreira cristã? Filipenses capítulos 2, versículos 13, que nos diz assim: porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Todas as obras em nossa vida que é feita em Deus, Deus opera através de nós, elas são verdadeiras, elas são puras, porque Deus faz a obra por nós. Vamos meditar agora nesta nota da pergunta número 6. Nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé e a renúncia completa do eu. Todavia, ninguém se pode esvaziar a si mesmo do eu. Somente podemos consentir em que Cristo execute a obra. Veja, irmão Jaime, embora o homem queira esvaziar-se do eu, ele pode fazer isso, irmão Jaime? Só por meio de Cristo. Ele tem que consentir, desejar, pedir para Cristo fazer esse trabalho por ele. Então, assim, ele vai conseguir. Então, a linguagem da alma será: Senhor, toma meu coração, pois não o posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco, tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por minha alma. Então, esta deve ser a nossa oração. Senhor, toma o meu coração. Eu sei que o meu coração não é bom. Transforma ele, salva, muda a minha vida, muda o meu caminho, não é, irmão Jaime? Molda, forma, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a raça, a rica corrente de fé e amor possa fluir. Olha que maravilha! Não é só no princípio da vida cristã que esta entrega do próprio eu deve ser feita. Em toda a vida. Então, essa entrega, cada manhã nós devemos nos entregar a Deus e consagrar para um novo dia, não é assim, irmão Jaime? Deve ser renovada a cada passo dado em direção ao céu, do céu. Todas as nossas boas obras dependem de um poder que não está em nós. Portanto, deve haver um contínuo almejar do coração após Deus, uma contínua fervorosa, uma contínua, fervorosa, contrita confissão de pecado e humilhação da alma perante Ele. Só podemos caminhar com segurança por uma constante negação do próprio eu e confiança em Cristo Jesus. Então, irmão Jaime aqui mostra de que maneira nós podemos caminhar com segurança. Renunciando o eu, confiando inteiramente em Jesus. Isto. Vamos estudar agora a pergunta de número 7. O que ocorre quanto mais nós chegarmos a Cristo? O que acontece então, irmão Jaime? Quanto mais perto a gente chega de Jesus, o que acontece? Mais nós sentimos nós como um pecador. Isso. Vamos ver o profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2, o que temos? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerro do cevadouro. Mas para vós que confiais em Jesus, né? E vai nascer o sol da justiça e trará salvação debaixo das suas asas. Muito bem. Quanto mais nos achegarmos a Jesus e mais claramente discernirmos a pureza de seu caráter,
tanto mais claramente discerniremos a extraordinária malignidade do pecado, e tanto menos teremos a tendência de nos exaltar. Irmão, tem um livro chamado Santificação, mostra a experiência dos discípulos de Jesus, que eles começaram a conviver com Jesus. João, um deles, diz que ele percebeu quão distante ele estava de Jesus, e cada dia que ele ia olhando para Jesus, ele ia esquecendo de si, até que chegou o momento que o eu de João se perdeu em Jesus, deixou Jesus viver nele. Não é uma benção isso? Aqueles a quem o céu considera santos são os últimos a alardear sua própria bondade. O apóstolo Pedro tornou-se um fiel servo de Cristo e foi grandemente honrado com a luz e poder divinos, e tomou parte ativa na edificação da Igreja de Cristo. Entretanto, Pedro jamais se esqueceu da tremenda experiência de sua humilhação. Seu pecado foi perdoado, contudo sabia que unicamente a graça de Cristo podia valer naquela fraqueza de caráter que lhe ocasionou a queda. Em si mesmo, nada achava de que se gloriar. Imaginemos, irmão Jaime, a tremenda experiência de Pedro, vamos dizer, a grande queda pela qual ele passou. E agora, no que é que ele ia se gloriar agora, irmão Jaime? Não tem nada a gloriar. O que é que ele disse para Jesus? Senhor, ainda que seja para mim morrer contigo, eu não vou te negar. Olha, a confiança no eu é um perigo, irmão Jaime. Quando o homem confia em si, não resolve nada na sua vida. Vamos para a pergunta número 8. Segundo os Coríntios, capítulo 13, versículo 4. E a pergunta nos diz assim: os apóstolos e profetas pretenderam estar isentos de pecado? O que confessaram? Portanto, ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Que versículo maravilhoso! Nós vamos viver porque o poder de Deus habita em nós. Ele é que vai nos capacitar a viver a vida da fé, a vida de Cristo. É isso? Nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu estar isento de pecado. Homens que viveram mais achegados a Deus, homens que sacrificariam antes a vida a cometer conscientemente uma ação injusta, homens que Deus honrou com a luz e poder divinos, confessaram a pecaminosidade de sua natureza, nunca confiaram na carne, nunca pretenderam ser justos em si mesmos, mas confiaram inteiramente na graça de Cristo. O mesmo se dará com todos os que contemplam a Cristo. Maravilhoso. Ao contemplarmos a Jesus, irmão Jaime, o nosso caráter será transformado. O nosso eu é envergonhado, porque nós vamos ver que Jesus, sim, é o imaculado, é puro, é santo, incontaminado, e nós somos pecadores. E somente pela misericórdia de Deus receberemos a salvação. Quanto mais olharmos para Cristo, mais veremos nossas deficiências e nossos pecados. É verdade, irmão Jaime. Agora, na pergunta número 9, diz assim: o que acontecerá ao avançarmos em nossa experiência religiosa? Quando nós estamos prosseguindo na carreira cristã, ou seja, na santificação, o que acontecerá? A cada avanço na experiência cristã,
nosso arrependimento aprofundar-se-á. O que vai acontecer então, irmão Jairo? Na santificação. Na obra da santificação, então, nós vamos cada dia mais ver que necessitamos mais de Cristo. Vamos se aprofundar cada dia mais nisso, né, irmão Jairo? Nisso. Muito bem. Justamente aqueles a quem Deus perdoou e reconhece como seu povo, diz ele: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. O verdadeiro cristão vai olhar para a sua experiência passada e aqui diz que ele vai ter o que dessa experiência, irmão Jairo? Vergonha, até nojo, né, irmão Jairo? Nojo, ficar nojado daquela vida. Puxa vida, o que aconteceu comigo? Cada queda, cada coisa absurda, não é verdade, irmão Jairo? Outra vez diz: estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha. Quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 16, 62, 63. Quando o homem faz a reconciliação com Deus, olha a sua vida, ele tem vergonha de se lembrar o que praticou. Então nossos lábios não se abrirão para nos gloriarmos. E agora, irmão Jaime, continua esse pedaço. Saberemos que só em Cristo temos suficiência. Faremos nossa confissão do apóstolo: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmão Jaime, onde é que está a glória do homem? Onde é que está a glória do homem? Na cruz do Calvário. Lá sim, o homem olha lá na cruz do Calvário, em Jesus morrendo por ele, e ele pensa: olha, ele está pagando a conta que não é dele, ele está morrendo em meu lugar. Aqui era o meu lugar, e ele entrou no meu lugar para pagar a minha dívida. Aí está o caso do peregrino, né? Que ele chegou perto da cruz com aquele grande fardo, mas quando ele ajoelhou dentro da cruz e viu aquela cruz onde Cristo foi crucificado, então o fardo caiu. Sem ele perceber, o fardo rolou das suas costas e foi embora. Então a vitória do peregrino estava onde? Chegar aonde, irmão Jaime? Na cruz do Calvário. E a nossa vitória está onde também, irmão Jaime? Mesma coisa. Isso. Chegar até o Calvário e ver Cristo ali. Morrendo em nosso lugar por nós pecadores, né, irmão? Isso. Em harmonia com esta experiência está o mandamento: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Deus não vos ordena temer, que deixará de cumprir suas promessas, que sua paciência se cansará, ou que sua compaixão há de faltar. Temei que vossa vontade não seja mantida em sujeição à vontade de Cristo, que vossos traços de caráter, herdados e cultivados, vos dominem a vida. Qual deve ser o nosso temor, então? É desconfiar da promessa de Deus ou desconfiar de nós não cumprirmos a promessa, irmão Jaime? É esse que é o problema, né? E aí é que está o problema. Cristo vai cumprir a promessa que fez, irmão Jaime? Ele é fiel. Mas se o homem toma uma decisão hoje, ele pode mudar ainda, irmão Jaime? Pode. E Jesus não muda, não é verdade? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Temei que o próprio eu
se interponha entre vosso espírito e o grande artífice. Temei que vossa obstinação frustre o elevado propósito que, por vosso intermédio, Deus deseja alcançar. Temei confiar na própria força. Temei retirar da mão de Cristo a vossa mão e tentar caminhar pela estrada da vida, sem sua presença permanente. Esse deve ser o nosso temor. Ficar com medo de caminhar sem ter a presença de Jesus. Né, irmão Jaime? Isso mesmo. Nós temos que caminhar sempre olhando para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. E Ele vai dar-nos poder. Depois de Filipenses 4, posto todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão Jaime, voltando para a experiência dos discípulos lá do caminho de Emaús, irmão Jaime. Quando eles perceberam que eles andaram com Jesus, eles falaram assim. O que é que eles falaram, irmão Jaime? Depois que eles sentiram que aquele que pregou, o que eles falaram que aconteceu na vida deles lá na viagem? Porventura não ardia? No nosso coração, quando eles falavam e mostravam as profecias. Que coisa! Não é maravilhoso isso? Maravilhoso. A alegria deles foi muito grande, né? Depois que Jesus, então, orou, abençoando o pão, e ele saiu, eles ficaram tão comovidos que nem comeram. Foram atrás de Cristo, alcançaram a Cristo, procurando Cristo. Aí que eles entenderam, voltaram a Jerusalém com aquela nova que tinha visto o Salvador. Foram anunciar as boas novas aos seus irmãos, né, irmão Jaime? Que maravilha. Irmão Jaime, como é quando nós estamos caminhando e Jesus está caminhando ao nosso lado? Como fica a nossa vida? Repleta de alegria, né, irmão Jaime? Alegria, sentir feliz e alegre. É um gozo, né, irmão Jaime? É um prazer. De que perigo também somos advertidos, irmão Jaime, essa primeira parte da nota. Precisamos evitar tudo quanto estimula o orgulho e a presunção. Portanto, devemos acautelar-nos de fazer ou receber lisonjas ou louvor. Lisonjear é obra de Satanás. Procede dele, tanto com bajulações quanto acusando e condenando também. Então o diabo ele bajula, ele lisonjeia, ele condena. Olha quantas coisas que ele faz. Deste modo procura ele causar o que para o ser humano, irmão Jaime? A ruína. Aí dessa maneira ele causa a ruína, ele quer destruir uma alma. Olha, quando uma pessoa é um bom pregador, é inteligente, está fazendo um bom trabalho, e as pessoas começam a exaltar essa pessoa, deixando de exaltar a Cristo, começa a exaltar o homem. Em breve vem a queda. As pessoas estão ajudando a pessoa a se gloriar, se exaltar. Muitas vezes o pregador vai lá na frente e começa a falar que ele preparou, que ele fez isso, fez aquilo, estudou isso e aquilo. Ele começa já chamar atenção para si próprio. Isso. Eu fiz faculdade, fiz tal e tal estudo, e já chama atenção, em primeiro lugar, para ele em vez de Cristo. É verdade, irmão Jaime. O eu sempre está aparecendo na frente de Cristo. Aqueles que louvam os homens são usados por Satanás como agentes seus. Aqueles que louvam, que exaltam os homens são usados por Satanás como agentes seus. Esquivem-se os obreiros de Cristo de toda palavra de elogio. Elimine-se de vista o próprio eu. Cristo somente deve ser exaltado. Dirija-se todo olhar e acenda o louvor de cada coração àquele que nos ama. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados.
Então, todo louvor, toda glória, toda honra, ações de graças sejam dirigidas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava pensando, ainda ontem eu estava meditando com algumas pessoas, quando Jesus voltar, levar a sua igreja para o céu, que ele vai abrir as portas da Nova Jerusalém e convidar Adão para que entre no paraíso. E ele vai abrir os braços para receber Adão, irmão Jair. E sabe, e Adão não vai abraçar Jesus. Adão tira a coroa dele e se prostra aos pés de Jesus. Ele não merece, ele acha que ele não merece. Não é isso, irmão Jair? Isso para mim é emocionante, irmão Jair. Aonde ficou o eu de Adão, irmão Jair? Desapareceu. Por isso, então, ele está lá. Por isso ele vai estar lá. Porque o eu morreu. Então vamos meditar mais aqui na palavra de Deus. Pergunta 11ª. A vida do cristão é para ser de tristeza e melancolia? Irmão Jaime, o que acha disso? Não pode. Não. Sempre feliz, alegre, disposto a pregar a Cristo para os outros. Isso. A vida em que é acariciado o temor do Senhor não será uma vida de tristeza e melancolia. É a ausência de Cristo que torna triste a fisionomia e a vida, uma peregrinação de gemidos. Então, olha, tem gente que acostumou a reclamar, vive reclamando, certo? Sempre triste. Né? Eu pergunto, mas será que uma pessoa que está nessas condições está unida a Cristo? Está vivendo a vida de Cristo? Não está. Quem muito se considera e está cheio de amor próprio, não sente a necessidade de união vital e pessoal com Cristo. O coração que não caiu sobre a rocha vangloria-se de sua integridade. Sou um homem bom, meu coração é bom. Os homens desejam uma religião dignificada, e ele receba elogio, receba glória, desejam caminhar num caminho fácil para adquirir seus bons predicados. Seu amor próprio, sua ambição de popularidade e elogio exclui do coração o Salvador, e sem ele só há melancolia e sombra. Mas Cristo, habitando na vida, é uma fonte de alegria. Então, irmãos, como é na vida de uma pessoa que Jesus está habitando lá? Uma vida alegre, contentamento. Sim, é uma maravilha, porque assim diz o alto e sublime. Irmão Jaime, pode, por favor, fazer o favor de ler essa última parte? Anota. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habita, e também com o contrito e abatido do espírito, para justificar o espírito dos abatidos e para justificar o coração dos contritos. Isaías 57, versículo. Então, Cristo habita em nós para vivificar o coração dos contritos e dos abatidos. Ele faz esse trabalho. Aqueles que são contritos sentem necessidade de um Salvador, né, irmão Jair? Isso, sente abatido. Isso. Foi quando Moisés estava oculto na fenda da rocha que mirou a glória de Deus. Quando é então que Moisés viu a glória? Ele não estava no trono, no palácio, mas estava escondido aonde? Na fenda da rocha que mirou a glória de Deus. E quando nos escondemos na rocha partida, é que Cristo nos cobrirá com sua mão transpassada, e ouviremos o que o Senhor diz a seu servo. A nós, como a Moisés, Deus se revelará como misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande beneficência e verdade,
que grande, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Êxodo 34, 6 e 7. Que coisa maravilhosa, né, irmão Jair? Só que nós estamos escondidos em Cristo. Né? Deus se revelou a Moisés, mas Ellen White está dizendo que ele se revelará a nós também. Da mesma forma que se revelou a Moisés, ele promete fazer conosco também. 12ª pergunta e última. Temos pleno entendimento da obra da redenção? Irmão Jaime, pode ler o início dessa nota? A obra de redenção envolve consequências das quais é difícil o homem ter qualquer concepção. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Até aí. Olha, o homem pode ter uma concepção, temos pleno entendimento da obra da redenção, ele pode ter isso? Pleno entendimento? Não. O texto diz assim, que nós não conseguimos, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 12, 9. Então, irmão Jaime, eu fico pensando, o que será que tem de maravilhoso por detrás de tudo isso, irmão Jaime? Aquilo que nós não entendemos, não vimos, é que Deus tem. Né? Isso deve nos deixar mais curiosos, né? Mais curioso e mais desejando chegar lá para compreender, para ver o que tem lá. Aproximando-se o pecador da cruz erguida e prostrando-se junto à mesma, atraído pelo poder de Cristo, dá-se uma nova criação. Ele se torna agora uma nova em Cristo Jesus. É como o irmão Jaime disse mesmo, o peregrino só ficou sem o fardo do pecado aonde, irmão Jaime? No pé da cruz. Aí o que aconteceu com o fardo, irmão Jaime? O fardo saiu das costas dele sem ele perceber. Caiu e rolou, foi embora. Irmão Jaime, como foi a vida desse peregrino daí em diante sem o fardo? Agora sou cheio de alegria e força para resistir às tentações. Este, irmão Jaime, que Cristo maravilhoso, caminhando com o peregrino, igual caminhando com os discípulos do caminho de Emaús. Já levou um certificado, né? Isso. Uma chave e outras coisas que eu animava. Ele ter ficado livre dos seus pecados. Amém. O fardo que pesava sobre a sua consciência. É verdade. É-lhe dado um novo coração. Quando o homem chega aos pés da cruz, o fardo deixa ele, rola o fardo de pecado dos seus ombros, é-lhe dado um novo coração, torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é interessante. Foi essa a experiência do peregrino, né, irmão Jaime? A santidade acha que nada mais há para que requerer. Deus mesmo é justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 30. Grande como seja a vergonha e degeneração do pecado, ainda maior será a honra e exaltação pelo amor redentor. Aos seres humanos que lutam por conformidade com a imagem divina, será concedido um suprimento do tesouro celeste, uma excelência de poder que os colocarão acima dos próprios anjos que jamais caíram. Que privilégio, né? Colocar acima dos próprios anjos. Que jamais caíram. Olha, uma excelência de poder. O homem caído agora recebe um poder que coloca ele acima dos anjos que jamais caíram.
Irmão Jaime, pode concluir essa nota agora assim? E aos que justificou, isso também, assim diz o Senhor, Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, aos que as nações dominam. Os reis verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e o Santo de Israel, que te escolheu. Porque qualquer que se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. Irmão, qual é a posição dos exaltados, irmão Jaime? Acima das nações. Não, aqueles que se exaltam, o que vai acontecer com eles? Serão? Vai ser humilhado. E os que se humilham? Serão exaltados. Olha que maravilha, irmão Jaime. Então, que Deus possa abençoar, que nós venhamos receber esta excelência de poder e venhamos ser humildes diante de Deus, que o nosso eu nunca venha aparecer, mas que Cristo possa viver em nós, que nós possamos chegar à experiência de Paulo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então que Deus possa abençoar cada um de nós, cada um dos irmãos. Esse é o meu desejo e oração. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.